Há momentos em que tudo parece travar. As portas se fecham, os caminhos se confundem, as respostas demoram e o coração começa a se cansar. Mas é justamente nesses momentos, quando parece que o céu está em silêncio, que São José se levanta do trono da graça e começa a agir poderosamente em favor dos filhos que confiam. Quando o nome de São José é invocado com fé, os anjos se movem, as chaves do céu giram e portas que estavam trancadas há anos se abrem diante dos nossos olhos. Porque onde ele chega, a providência acontece, os bloqueios caem e o impossível começa a dar sinais de vida. Hoje, você não está aqui por acaso. Esta oração chegou até você porque Deus quer abrir as portas que o inimigo tentou manter fechadas. Talvez você esteja esperando um emprego, uma cura, uma reconciliação, um recomeço, ou apenas um sinal de que o céu ainda está ouvindo suas preces. Pois saiba, São José está aqui, agora, pronto para tocar nas causas mais difíceis da sua vida. Ele é o guardião do milagre, o homem do silêncio que fala com Deus através da obediência, o protetor das famílias, o patrono dos trabalhadores e aquele que abre caminhos onde parece não haver saída. Então respire fundo, coloque sua mão sobre o coração e enquanto ouve esta oração, entregue tudo a São José. Abra sua alma, permita que a fé renasça dentro de você e declare com confiança: São José, abre as portas fechadas da minha vida e realiza o impossível em nome de Jesus. Porque hoje o céu vai se mover e o poder da intercessão de São José vai transformar aquilo que parecia perdido em um testemunho vivo da força de Deus. Antes de continuar, faça um gesto de fé. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ao se inscrever, você passa a fazer parte das nossas orações diárias e o seu nome será incluído nos momentos de intercessão com os santos do céu. Você não está sozinho. Aqui, somos uma família espiritual e juntos, com fé, alcançamos o impossível. Clique no botão curtir, porque esse simples gesto pode fazer essa oração chegar até alguém que está chorando, perdido, pensando em desistir. E você será instrumento de Deus para levar consolo e luz a quem mais precisa. Compartilhe essa oração com quem você ama, com um amigo, com um familiar, com um grupo, porque tudo aquilo que você espalha com fé volta para a sua vida multiplicado em bênçãos, milagres e proteção divina. Escreva nos comentários: São José, intercede por mim e testemunhe o que Deus fará em sua vida. Vamos juntos transformar vidas com a força da oração. Agora respire fundo e receba tudo o que veio buscar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, homem justo, fiel e escolhido por Deus, nós nos colocamos agora diante da vossa presença com o coração aberto, reconhecendo que há portas fechadas em nossas vidas, situações que parecem travadas, causas que parecem perdidas, momentos em que já não sabemos mais o que fazer. Mas hoje, com fé viva, com a alma em silêncio e com os olhos voltados para o céu, nós chamamos o vosso nome, São José, e pedimos: abre as portas que ninguém consegue abrir. Toca nas chaves espirituais que Deus confiou às vossas mãos e destrava os caminhos que ficaram parados pelo tempo, pela dor, pelas injustiças e pelos obstáculos invisíveis que nos cercam. São José, Pai protetor do menino Jesus e esposo puríssimo da Virgem Maria, intercede agora por nós junto ao Pai.
Onde houver falta de trabalho, faz brotar oportunidades. Onde houver tristeza, planta esperança. Onde houver medo, sopra coragem e fé. Vem, São José, entrar nas portas fechadas da nossa alma, nas feridas que ainda sangram, nas esperanças que foram esquecidas. Toma pelas mãos cada filho e filha que agora reza contigo. Caminha conosco até o trono de Deus e apresenta os nossos pedidos com o mesmo amor com que sustentaste Jesus nos teus braços. Ninguém confiou tanto em Deus como tu, São José. Mesmo no silêncio foste obediente, mesmo sem entender, acreditaste. Mesmo diante da incerteza, permaneceste firme. E é por isso que hoje te pedimos, ensina-nos essa fé que não se abala, essa confiança que não desiste, essa força que nasce do amor. Nós cremos que quando o teu nome é pronunciado com fé, os céus se movem, os anjos se aproximam e Deus derrama bênção sobre todos os que te invocam. Por isso, com humildade, nós te pedimos, entra agora em nossa casa, em nossa vida, em nossas lutas e abre as portas que o inimigo tentou fechar. Abre as portas da saúde, São José, para que toda enfermidade se dissolva na luz de Cristo. Abre as portas da prosperidade para que o pão nunca falte e a dignidade seja restaurada. Abre as portas do amor para que os corações feridos sejam curados e o perdão floresça. Abre as portas da reconciliação, para que lares divididos reencontrem a paz. Abre as portas da fé, para que o desânimo vá embora e a esperança volte a sorrir. E se há alguém rezando agora e chorando em silêncio, pedindo uma resposta urgente, coloca tuas mãos sagradas sobre essa causa, São José. Transforma lágrimas em milagres, desespero em direção, e medo em vitória. São José, neste instante nós unimos nossas vozes, nossos corações e nossa fé. Nós declaramos que nenhuma porta permanecerá fechada diante do poder de Deus e da tua intercessão. O que estava travado será destravado. O que estava perdido será encontrado. O que parecia impossível se tornará realidade. Pai amado, que escolheste São José para cuidar do vosso filho, olha para nós com o mesmo amor. Nós te entregamos nossas causas, nossos sonhos, nossos impossíveis. Vai, Senhor, que as mãos de São José toquem todas as portas da nossa vida que precisam se abrir. Abre, São José, a porta da alegria para os que vivem mergulhados na tristeza. Abre a porta da vitória para os que lutam e não veem resultados. Abre a porta da justiça para os que foram humilhados e esquecidos. Abre a porta da liberdade para os que estão aprisionados por dívidas, vícios e medo. Abre a porta da fé para os que perderam o ânimo de rezar. Nós acreditamos, São José, que tu andas agora em nosso meio, visitando lares, tocando corações, derrubando muralhas, desatando nós antigos e abrindo caminhos novos. Cremos que o teu olhar bondoso alcança cada um de nós e que tu estás nos conduzindo para um tempo de bênçãos, para um tempo em que todas as portas se abrirão. São José, exemplo de paciência e esperança, sabemos que nem sempre o milagre vem na hora que pedimos, mas também sabemos que quando tu intercedes, ele vem no momento perfeito de Deus. Por isso, nós descansamos agora na tua proteção. Deixamos nas tuas mãos cada preocupação, cada dívida, cada enfermidade, cada relação difícil. Sabemos que tu vais levar tudo até Jesus e que Ele, por tua intercessão, fará o impossível acontecer. Hoje nós declaramos com o coração cheio de fé:
As portas do céu estão se abrindo sobre nós, as portas da graça estão se escancarando, as bênçãos estão descendo como chuva sobre nossa vida. Tudo o que estava bloqueado está sendo destravado. Tudo o que estava parado está se movendo. Tudo o que parecia perdido está sendo restaurado. Porque São José está à frente, guiando, iluminando e abrindo os caminhos. E onde São José chega, o mal recua, o medo desaparece e a vitória chega. Vem São José com teu cajado de trabalhador e tua força de fé. Toca em cada porta que o inimigo trancou com inveja, com calúnia, com maldição ou com desânimo. Toca e destrava cada fechadura espiritual. Abre as portas da prosperidade, da saúde, do equilíbrio e da paz. Que nenhuma casa permaneça sem tua bênção, nenhum coração sem tua presença, nenhum caminho sem tua luz. Tu que foste o guardião da Sagrada Família, sê agora o guardião das nossas famílias. Protege-nos do mal visível e invisível. Afasta toda inveja, toda obra contrária, todo espírito de confusão e divisão. Cobre-nos com o teu manto de silêncio e sabedoria e ensina-nos a esperar com paciência até que Deus manifeste o milagre. E quando tudo parecer escuro, quando as portas parecerem novamente fechadas, lembra-nos, São José, que o mesmo Deus que abriu caminhos para ti, abrirá também para nós. Que o mesmo Deus que te sustentou no silêncio, nos sustentará na fé. E que o mesmo Deus que fez nascer Jesus em teu lar, fará renascer a esperança em nossa vida. Nós te amamos, São José, e consagramos a ti nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos, nossos sonhos e todas as nossas causas. Recebe-nos sob tua proteção e jamais nos deixes sozinhos. Caminha conosco e abre, uma por uma, todas as portas que precisam se abrir. Pois acreditamos que este é o tempo da graça, o tempo da virada, o tempo da resposta. Hoje os céus se movem, hoje as correntes se quebram, hoje os impossíveis se tornam possíveis. E nós proclamamos em fé: São José está abrindo as portas fechadas da nossa vida, e onde havia desespero, haverá testemunho. Onde havia choro, haverá sorriso. Onde havia falta, haverá abundância. Onde havia medo, haverá confiança. Onde havia silêncio, haverá louvor. São José, nós te agradecemos por interceder por nós. Sabemos que o teu coração é bom e compassivo e que nenhum pedido feito com fé passa despercebido por ti. Obrigado por carregar diante de Deus os nossos sonhos, as nossas dores e os nossos impossíveis. Obrigado por ser o patrono das causas urgentes, por proteger os trabalhadores, as famílias e os que esperam. Permanece conosco, São José, até que todas as portas se abram e o milagre se cumpra. E quando isso acontecer, nós voltaremos para testemunhar, para dizer ao mundo: São José abriu as portas da nossa vida. São José abre as portas da minha vida e realiza o impossível em nome de Jesus. Enquanto nossas palavras se elevam ao céu, sentimos que algo já mudou dentro e fora de nós. O peso que carregávamos começa a se dissolver, a esperança reacende e a alma volta a respirar fé. Porque quando São José intercede, Deus age com rapidez, abrindo portas que ninguém poderia abrir, restaurando caminhos que pareciam perdidos e multiplicando bênçãos, onde antes só havia escassez. Sim, neste instante, o céu se move em nosso favor. As chaves estão girando, os portais estão se abrindo e o impossível está sendo transformado em testemunho diante dos nossos olhos. Agora,
Com o coração cheio de paz e a certeza de que nada nos faltará, nós seguimos confiantes sob o olhar de São José. Cada passo será guiado, cada sonho será abençoado e cada pedido será ouvido. Porque onde há fé, o impossível se torna realidade. E onde há amor, Deus realiza maravilhas através de quem Ele escolheu. São José caminha à frente, abrindo as portas fechadas, e nós caminhamos atrás dele, certos de que o tempo da graça começou. E nada poderá impedir as bênçãos que estão chegando à nossa vida. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, fiel e escolhido por Deus, nós nos colocamos agora diante da vossa presença com o coração aberto, reconhecendo que há portas fechadas em nossas vidas, situações que parecem travadas, causas que parecem perdidas, momentos em que já não sabemos mais o que fazer. Mas hoje, com fé viva, com a alma em silêncio e com os olhos voltados para o céu, nós chamamos o vosso nome, São José, e pedimos: abre as portas que ninguém consegue abrir. Toca nas chaves espirituais que Deus confiou às vossas mãos e destrava os caminhos que ficaram parados pelo tempo, pela dor, pelas injustiças e pelos obstáculos invisíveis que nos cercam. São José, Pai protetor do menino Jesus e esposo puríssimo da Virgem Maria, intercede agora por nós junto ao Pai. Onde houver falta de trabalho, faz brotar oportunidades. Onde houver tristeza, planta esperança. Onde houver medo, sopra coragem e fé. Vem, São José, entrar nas portas fechadas da nossa alma, nas feridas que ainda sangram, nas esperanças que foram esquecidas. Toma pelas mãos cada filho e filha que agora reza contigo. Caminha conosco até o trono de Deus e apresenta os nossos pedidos com o mesmo amor com que sustentaste Jesus nos teus braços. Ninguém confiou tanto em Deus como tu, São José. Mesmo no silêncio foste obediente, mesmo sem entender, acreditaste. Mesmo diante da incerteza, permaneceste firme. E é por isso que hoje te pedimos: ensina-nos essa fé que não se abala, essa confiança que não desiste, essa força que nasce do amor. Nós cremos que quando o teu nome é pronunciado com fé, os céus se movem, os anjos se aproximam e Deus derrama bênção sobre todos os que te invocam. Por isso, com humildade, nós te pedimos: entra agora em nossa casa, em nossa vida, em nossas lutas e abre as portas que o inimigo tentou fechar. Abre as portas da saúde, São José, para que toda enfermidade se dissolva na luz de Cristo. Abre as portas da prosperidade para que o pão nunca falte e a dignidade seja restaurada. Abre as portas do amor para que os corações feridos sejam curados e o perdão floresça. Abre as portas da reconciliação, para que lares divididos reencontrem a paz. Abre as portas da fé, para que o desânimo vá embora e a esperança volte a sorrir. E se há alguém rezando agora e chorando em silêncio, pedindo uma resposta urgente, coloca tuas mãos sagradas sobre essa causa, São José. Transforma lágrimas em milagres, desespero em direção e medo em vitória. São José, neste instante nós unimos nossas vozes, nossos corações e nossa fé. Nós declaramos que nenhuma porta permanecerá fechada diante do poder de Deus e da tua intercessão. O que estava travado será destravado. O que estava perdido será encontrado. O que parecia impossível se tornará realidade. Pai amado, que escolheste São José para cuidar do vosso filho, olha para nós com o mesmo amor. Nós te entregamos nossas causas, nossos sonhos, nossos impossíveis. Faz, Senhor, que as mãos de São José
Toca em todas as portas da nossa vida que precisam se abrir. Abre, São José, a porta da alegria para os que vivem mergulhados na tristeza. Abre a porta da vitória para os que lutam e não veem resultados. Abre a porta da justiça para os que foram humilhados e esquecidos. Abre a porta da liberdade para os que estão aprisionados por dívidas, vícios e medo. Abre a porta da fé para os que perderam o ânimo de rezar. Nós acreditamos, São José, que tu andas agora em nosso meio, visitando lares, tocando corações, derrubando muralhas, desatando nós antigos e abrindo caminhos novos. Cremos que o teu olhar bondoso alcança cada um de nós e que tu estás nos conduzindo para um tempo de bênçãos, para um tempo em que todas as portas se abrirão. São José, exemplo de paciência e esperança, sabemos que nem sempre o milagre vem na hora que pedimos, mas também sabemos que quando tu intercedes, ele vem no momento perfeito de Deus. Por isso, nós descansamos agora na tua proteção. Deixamos nas tuas mãos cada preocupação, cada dívida, cada enfermidade, cada relação difícil. Sabemos que tu vais levar tudo até Jesus e que ele, por tua intercessão, fará o impossível acontecer. Hoje nós declaramos com o coração cheio de fé: as portas do céu estão se abrindo sobre nós, as portas da graça estão se escancarando, as bênçãos estão descendo como chuva sobre nossa vida. Tudo o que estava bloqueado está sendo destravado. Tudo o que estava parado está se movendo. Tudo o que parecia perdido está sendo restaurado. Porque São José está à frente, guiando, iluminando e abrindo os caminhos. E onde São José chega, o mal recua, o medo desaparece e a vitória chega. Vem, São José, com teu cajado de trabalhador e tua força de fé. Toca em cada porta que o inimigo trancou com inveja, com calúnia, com maldição ou com desânimo. Toca e destrava cada fechadura espiritual. Abre as portas da prosperidade, da saúde, do equilíbrio e da paz. Que nenhuma casa permaneça sem tua bênção, nenhum coração sem tua presença, nenhum caminho sem tua luz. Tu que foste o guardião da Sagrada Família, sê agora o guardião das nossas famílias. Protege-nos do mal visível e invisível. Afasta toda inveja, toda obra contrária, todo espírito de confusão e divisão. Cobre-nos com o teu manto de silêncio e sabedoria e ensina-nos a esperar com paciência até que Deus manifeste o milagre. E quando tudo parecer escuro, quando as portas parecerem novamente fechadas, lembra-nos, São José, que o mesmo Deus que abriu caminhos para ti, abrirá também para nós. Que o mesmo Deus que te sustentou no silêncio, nos sustentará na fé. E que o mesmo Deus que fez nascer Jesus em teu lar, fará renascer a esperança em nossa vida. Nós te amamos, São José, e consagramos a ti nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos, nossos sonhos e todas as nossas causas. Recebe-nos sob tua proteção e jamais nos deixes sozinhos. Caminha conosco e abre, uma por uma, todas as portas que precisam se abrir. Pois acreditamos que este é o tempo da graça, o tempo da virada, o tempo da resposta. Hoje os céus se movem, hoje as correntes se quebram, hoje os impossíveis se tornam possíveis. E nós proclamamos em fé: São José está abrindo as portas fechadas da nossa vida, e onde havia desespero, haverá testemunho. Onde havia choro, haverá sorriso. Onde havia falta, haverá abundância. Onde havia medo, haverá confiança. Onde havia silêncio, haverá louvor. São José,
Nós te agradecemos por interceder por nós. Sabemos que o teu coração é bom e compassivo e que nenhum pedido feito com fé passa despercebido por ti. Obrigado por carregar diante de Deus os nossos sonhos, as nossas dores e os nossos impossíveis. Obrigado por ser o patrono das causas urgentes, por proteger os trabalhadores, as famílias e os que esperam. Permanece conosco, São José, até que todas as portas se abram e o milagre se cumpra. E quando isso acontecer, nós voltaremos para testemunhar, para dizer ao mundo: São José abriu as portas da nossa vida. São José abre as portas da minha vida e realiza o impossível em nome de Jesus. Enquanto nossas palavras se elevam ao céu, sentimos que algo já mudou dentro e fora de nós. O peso que carregávamos começa a se dissolver, a esperança reacende e a alma volta a respirar fé. Porque quando São José intercede, Deus age com rapidez, abrindo portas que ninguém poderia abrir, restaurando caminhos que pareciam perdidos e multiplicando bênçãos, onde antes só havia escassez. Sim, neste instante, o céu se move em nosso favor. As chaves estão girando, os portais estão se abrindo e o impossível está sendo transformado em testemunho diante dos nossos olhos. Agora, com o coração cheio de paz e a certeza de que nada nos faltará, nós seguimos confiantes sob o olhar de São José. Cada passo será guiado, cada sonho será abençoado e cada pedido será ouvido. Porque onde há fé, o impossível se torna realidade. E onde há amor, Deus realiza maravilhas através de quem Ele escolheu. São José caminha à frente, abrindo as portas fechadas, e nós caminhamos atrás dele, certos de que o tempo da graça começou. E nada poderá impedir as bênçãos que estão chegando à nossa vida. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, fiel e escolhido por Deus, nós nos colocamos agora diante da vossa presença com o coração aberto, reconhecendo que há portas fechadas em nossas vidas, situações que parecem travadas, causas que parecem perdidas, momentos em que já não sabemos mais o que fazer. Mas hoje, com fé viva, com a alma em silêncio e com os olhos voltados para o céu, nós chamamos o vosso nome, São José, e pedimos: abre as portas que ninguém consegue abrir. Toca nas chaves espirituais que Deus confiou às vossas mãos e destrava os caminhos que ficaram parados pelo tempo, pela dor, pelas injustiças e pelos obstáculos invisíveis que nos cercam. São José, pai protetor do menino Jesus e esposo puríssimo da Virgem Maria, intercede agora por nós junto ao Pai. Onde houver falta de trabalho, faz brotar oportunidades. Onde houver tristeza, planta esperança. Onde houver medo, sopra coragem e fé. Vem, São José, entrar nas portas fechadas da nossa alma, nas feridas que ainda sangram, nas esperanças que foram esquecidas. Toma pelas mãos cada filho e filha que agora reza contigo. Caminha conosco até o trono de Deus e apresenta os nossos pedidos com o mesmo amor com que sustentaste Jesus nos teus braços. Ninguém confiou tanto em Deus como tu, São José. Mesmo no silêncio foste obediente, mesmo sem entender, acreditaste. Mesmo diante da incerteza, permaneceste firme. E é por isso que hoje te pedimos: ensina-nos essa fé que não se abala, essa confiança que não desiste, essa força que nasce do amor. Nós cremos que quando o teu nome é pronunciado com fé, os céus se movem, os anjos se aproximam e Deus derrama bênção sobre todos os que te invocam. Por isso, com humildade, nós te pedimos:
Entra agora em nossa casa, em nossa vida, em nossas lutas e abre as portas que o inimigo tentou fechar. Abre as portas da saúde, São José, para que toda enfermidade se dissolva na luz de Cristo. Abre as portas da prosperidade para que o pão nunca falte e a dignidade seja restaurada. Abre as portas do amor para que os corações feridos sejam curados e o perdão floresça. Abre as portas da reconciliação para que lares divididos reencontrem a paz. Abre as portas da fé para que o desânimo vá embora e a esperança volte a sorrir. E se há alguém rezando agora e chorando em silêncio, pedindo uma resposta urgente, coloca tuas mãos sagradas sobre essa causa, São José. Transforma lágrimas em milagres, desespero em direção e medo em vitória. São José, neste instante nós unimos nossas vozes, nossos corações e nossa fé. Nós declaramos que nenhuma porta permanecerá fechada diante do poder de Deus e da tua intercessão. O que estava travado será destravado. O que estava perdido será encontrado. O que parecia impossível se tornará realidade. Pai amado, que escolheste São José para cuidar do vosso filho, olha para nós com o mesmo amor. Nós te entregamos nossas causas, nossos sonhos, nossos impossíveis. Vai, Senhor, que as mãos de São José toquem todas as portas da nossa vida que precisam se abrir. Abre, São José, a porta da alegria para os que vivem mergulhados na tristeza. Abre a porta da vitória para os que lutam e não veem resultados. Abre a porta da justiça para os que foram humilhados e esquecidos. Abre a porta da liberdade para os que estão aprisionados por dívidas, vícios e medo. Abre a porta da fé para os que perderam o ânimo de rezar. Nós acreditamos, São José, que tu andas agora em nosso meio, visitando lares, tocando corações, derrubando muralhas, desatando nós antigos e abrindo caminhos novos. Cremos que o teu olhar bondoso alcança cada um de nós e que tu estás nos conduzindo para um tempo de bênçãos, para um tempo em que todas as portas se abrirão. São José, exemplo de paciência e esperança, sabemos que nem sempre o milagre vem na hora que pedimos, mas também sabemos que quando tu intercedes, ele vem no momento perfeito de Deus. Por isso, nós descansamos agora na tua proteção. Deixamos nas tuas mãos cada preocupação, cada dívida, cada enfermidade, cada relação difícil. Sabemos que tu vais levar tudo até Jesus e que ele, por tua intercessão, fará o impossível acontecer. Hoje nós declaramos com o coração cheio de fé. As portas do céu estão se abrindo sobre nós, as portas da graça estão se escancarando, as bênçãos estão descendo como chuva sobre nossa vida. Tudo o que estava bloqueado está sendo destravado. Tudo o que estava parado está se movendo. Tudo o que parecia perdido está sendo restaurado. Porque São José está à frente, guiando, iluminando e abrindo os caminhos. E onde São José chega, o mal recua, o medo desaparece e a vitória chega. Vem, São José, com teu cajado de trabalhador e tua força de fé. Toca em cada porta que o inimigo trancou com inveja, com calúnia, com maldição ou com desânimo. Toca e destrava cada fechadura espiritual. Abre as portas da prosperidade, da saúde, do equilíbrio e da paz. Que nenhuma casa permaneça sem tua bênção, nenhum coração sem tua presença, nenhum caminho sem tua luz. Tu que foste o guardião da Sagrada Família, sê agora o guardião das nossas famílias.
Protege-nos do mal visível e invisível. Afasta toda inveja, toda obra contrária, todo espírito de confusão e divisão. Cobre-nos com o teu manto de silêncio e sabedoria e ensina-nos a esperar com paciência até que Deus manifeste o milagre. E quando tudo parecer escuro, quando as portas parecerem novamente fechadas, lembra-nos, São José, que o mesmo Deus que abriu caminhos para ti, abrirá também para nós. Que o mesmo Deus que te sustentou no silêncio, nos sustentará na fé. E que o mesmo Deus que fez nascer Jesus em teu lar, fará renascer a esperança em nossa vida. Nós te amamos, São José, e consagramos a ti nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos, nossos sonhos e todas as nossas causas. Recebe-nos sob tua proteção e jamais nos deixes sozinhos. Caminha conosco e abre, uma por uma, todas as portas que precisam se abrir. Pois acreditamos que este é o tempo da graça, o tempo da virada, o tempo da resposta. Hoje os céus se movem, hoje as correntes se quebram, hoje os impossíveis se tornam possíveis. E nós proclamamos em fé: São José está abrindo as portas fechadas da nossa vida, e onde havia desespero, haverá testemunho. Onde havia choro, haverá sorriso. Onde havia falta, haverá abundância. Onde havia medo, haverá confiança. Onde havia silêncio, haverá louvor. São José, nós te agradecemos por interceder por nós. Sabemos que o teu coração é bom e compassivo e que nenhum pedido feito com fé passa despercebido por ti. Obrigado por carregar diante de Deus os nossos sonhos, as nossas dores e os nossos impossíveis. Obrigado por ser o patrono das causas urgentes, por proteger os trabalhadores, as famílias e os que esperam. Permanece conosco, São José, até que todas as portas se abram e o milagre se cumpra. E quando isso acontecer, nós voltaremos para testemunhar, para dizer ao mundo: São José abriu as portas da nossa vida. São José abre as portas da minha vida e realiza o impossível em nome de Jesus. Enquanto nossas palavras se elevam ao céu, sentimos que algo já mudou dentro e fora de nós. O peso que carregávamos começa a se dissolver. A esperança reacende e a alma volta a respirar fé. Porque quando São José intercede, Deus age com rapidez, abrindo portas que ninguém poderia abrir, restaurando caminhos que pareciam perdidos e multiplicando bênçãos, onde antes só havia escassez. Sim, neste instante, o céu se move em nosso favor. As chaves estão girando. Os portais estão se abrindo e o impossível está sendo transformado em testemunho diante dos nossos olhos. Agora, com o coração cheio de paz e a certeza de que nada nos faltará, nós seguimos confiantes sob o olhar de São José. Cada passo será guiado, cada sonho será abençoado e cada pedido será ouvido. Porque onde há fé, o impossível se torna realidade, e onde há amor, Deus realiza maravilhas através de quem Ele escolheu. São José caminha à frente, abrindo as portas fechadas, e nós caminhamos atrás dele, certos de que o tempo da graça começou. E nada poderá impedir as bênçãos que estão chegando à nossa vida. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, fiel e escolhido por Deus, nós nos colocamos agora diante da vossa presença com o coração aberto, reconhecendo que há portas fechadas em nossas vidas, situações que parecem travadas, causas que parecem perdidas, momentos em que já não sabemos mais o que fazer.
Mas hoje, com fé viva, com a alma em silêncio e com os olhos voltados para o céu, nós chamamos o vosso nome, São José, e pedimos: abre as portas que ninguém consegue abrir. Toca nas chaves espirituais que Deus confiou às vossas mãos e destrava os caminhos que ficaram parados pelo tempo, pela dor, pelas injustiças e pelos obstáculos invisíveis que nos cercam. São José, Pai protetor do menino Jesus e esposo puríssimo da Virgem Maria, intercede agora por nós junto ao Pai. Onde houver falta de trabalho, faz brotar oportunidades. Onde houver tristeza, planta esperança. Onde houver medo, sopra coragem e fé. Vem, São José, entrar nas portas fechadas da nossa alma, nas feridas que ainda sangram, nas esperanças que foram esquecidas. Toma pelas mãos cada filho e filha que agora reza contigo. Caminha conosco até o trono de Deus e apresenta os nossos pedidos com o mesmo amor com que sustentaste Jesus nos teus braços. Ninguém confiou tanto em Deus como tu, São José. Mesmo no silêncio foste obediente, mesmo sem entender, acreditaste. Mesmo diante da incerteza, permaneceste firme. E é por isso que hoje te pedimos: ensina-nos essa fé que não se abala, essa confiança que não desiste, essa força que nasce do amor. Nós cremos que quando o teu nome é pronunciado com fé, os céus se movem, os anjos se aproximam e Deus derrama bênção sobre todos os que te invocam. Por isso, com humildade, nós te pedimos: entra agora em nossa casa, em nossa vida, em nossas lutas e abre as portas que o inimigo tentou fechar. Abre as portas da saúde, São José, para que toda enfermidade se dissolva na luz de Cristo. Abre as portas da prosperidade para que o pão nunca falte e a dignidade seja restaurada. Abre as portas do amor para que os corações feridos sejam curados e o perdão floresça. Abre as portas da reconciliação, para que lares divididos reencontrem a paz. Abre as portas da fé, para que o desânimo vá embora e a esperança volte a sorrir. E se há alguém rezando agora e chorando em silêncio, pedindo uma resposta urgente, coloca tuas mãos sagradas sobre essa causa, São José. Transforma lágrimas em milagres, desespero em direção e medo em vitória. São José, neste instante nós unimos nossas vozes, nossos corações e nossa fé. Nós declaramos que nenhuma porta permanecerá fechada diante do poder de Deus e da tua intercessão. O que estava travado será destravado. O que estava perdido será encontrado. O que parecia impossível se tornará realidade. Pai amado, que escolheste São José para cuidar do vosso filho, olha para nós com o mesmo amor. Nós te entregamos nossas causas, nossos sonhos, nossos impossíveis. Vai, Senhor, que as mãos de São José toquem todas as portas da nossa vida que precisam se abrir. Abre, São José, a porta da alegria para os que vivem mergulhados na tristeza. Abre a porta da vitória para os que lutam e não veem resultados. Abre a porta da justiça para os que foram humilhados e esquecidos. Abre a porta da liberdade para os que estão aprisionados por dívidas, vícios e medo. Abre a porta da fé para os que perderam o ânimo de rezar. Nós acreditamos, São José, que tu andas agora em nosso meio, visitando lares, tocando corações, derrubando muralhas, desatando nós antigos e abrindo caminhos novos. Cremos que o teu olhar bondoso alcança cada um de nós e que tu estás nos conduzindo para um tempo de bênçãos, para um tempo em que todas as portas se abrirão. São José, exemplo de paciência e esperança, sabemos que nem sempre o milagre vem na hora que pedimos,
Mas também sabemos que quando tu intercedes, ele vem no momento perfeito de Deus. Por isso, nós descansamos agora na tua proteção. Deixamos nas tuas mãos cada preocupação, cada dívida, cada enfermidade, cada relação difícil. Sabemos que tu vais levar tudo até Jesus e que ele, por tua intercessão, fará o impossível acontecer. Hoje nós declaramos com o coração cheio de fé. As portas do céu estão se abrindo sobre nós, as portas da graça estão se escancarando, as bênçãos estão descendo como chuva sobre nossa vida. Tudo o que estava bloqueado está sendo destravado. Tudo o que estava parado está se movendo. Tudo o que parecia perdido está sendo restaurado. Porque São José está à frente, guiando, iluminando e abrindo os caminhos. E onde São José chega, o mal recua, o medo desaparece e a vitória chega. Vem São José com teu cajado de trabalhador e tua força de fé. Toca em cada porta que o inimigo trancou com inveja, com calúnia, com maldição ou com desânimo. Toca e destrava cada fechadura espiritual. Abre as portas da prosperidade, da saúde, do equilíbrio e da paz. Que nenhuma casa permaneça sem tua bênção, nenhum coração sem tua presença, nenhum caminho sem tua luz. Tu que foste o guardião da Sagrada Família, sê agora o guardião das nossas famílias. Protege-nos do mal visível e invisível. Afasta toda inveja, toda obra contrária, todo espírito de confusão e divisão. Cobre-nos com o teu manto de silêncio e sabedoria e ensina-nos a esperar com paciência até que Deus manifeste o milagre. E quando tudo parecer escuro, quando as portas parecerem novamente fechadas, lembra-nos, São José, que o mesmo Deus que abriu caminhos para ti, abrirá também para nós. Que o mesmo Deus que te sustentou no silêncio, nos sustentará na fé. E que o mesmo Deus que fez nascer Jesus em teu lar, fará renascer a esperança em nossa vida. Nós te amamos, São José, e consagramos a ti nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos, nossos sonhos e todas as nossas causas. Recebe-nos sob tua proteção e jamais nos deixes sozinhos. Caminha conosco e abre, uma por uma, todas as portas que precisam se abrir. Pois acreditamos que este é o tempo da graça, o tempo da virada, o tempo da resposta. Hoje os céus se movem, hoje as correntes se quebram, hoje os impossíveis se tornam possíveis. E nós proclamamos em fé: São José está abrindo as portas fechadas da nossa vida, e onde havia desespero, haverá testemunho. Onde havia choro, haverá sorriso. Onde havia falta, haverá abundância. Onde havia medo, haverá confiança. Onde havia silêncio, haverá louvor. São José, nós te agradecemos por interceder por nós. Sabemos que o teu coração é bom e compassivo e que nenhum pedido feito com fé passa despercebido por ti. Obrigado por carregar diante de Deus os nossos sonhos, as nossas dores e os nossos impossíveis. Obrigado por ser o patrono das causas urgentes, por proteger os trabalhadores, as famílias e os que esperam. Permanece conosco, São José, até que todas as portas se abram e o milagre se cumpra. E quando isso acontecer, nós voltaremos para testemunhar, para dizer ao mundo: São José abriu as portas da nossa vida. São José, abre as portas da minha vida e realiza o impossível em nome de Jesus. Enquanto nossas palavras se elevam ao céu, sentimos que algo já mudou dentro e fora de nós. O peso que carregávamos começa a se dissolver, a esperança reacende e a alma volta a respirar fé.
porque quando São José intercede, Deus age com rapidez, abrindo portas que ninguém poderia abrir, restaurando caminhos que pareciam perdidos e multiplicando bênçãos, onde antes só havia escassez. Sim, neste instante, o céu se move em nosso favor. As chaves estão girando, os portais estão se abrindo e o impossível está sendo transformado em testemunho diante dos nossos olhos. Agora, com o coração cheio de paz e a certeza de que nada nos faltará, nós seguimos confiantes sob o olhar de São José. Cada passo será guiado, cada sonho será abençoado e cada pedido será ouvido. Porque onde há fé, o impossível se torna realidade. E onde há amor, Deus realiza maravilhas através de quem Ele escolheu. São José caminha à frente, abrindo as portas fechadas, e nós caminhamos atrás dele, certos de que o tempo da graça começou. E nada poderá impedir as bênçãos que estão chegando à nossa vida. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, fiel e escolhido por Deus, nós nos colocamos agora diante da vossa presença com o coração aberto, reconhecendo que há portas fechadas em nossas vidas, situações que parecem travadas, causas que parecem perdidas, momentos em que já não sabemos mais o que fazer. Mas hoje, com fé viva, com a alma em silêncio e com os olhos voltados para o céu, nós chamamos o vosso nome, São José, e pedimos: abre as portas que ninguém consegue abrir. Toca nas chaves espirituais que Deus confiou às vossas mãos e destrava os caminhos que ficaram parados pelo tempo, pela dor, pelas injustiças e pelos obstáculos invisíveis que nos cercam. São José, Pai protetor do menino Jesus e esposo puríssimo da Virgem Maria, intercede agora por nós junto ao Pai. Onde houver falta de trabalho, faz brotar oportunidades. Onde houver tristeza, planta esperança. Onde houver medo, sopra coragem e fé. Vem, São José, entrar nas portas fechadas da nossa alma, nas feridas que ainda sangram, nas esperanças que foram esquecidas. Toma pelas mãos cada filho e filha que agora reza contigo. Caminha conosco até o trono de Deus e apresenta os nossos pedidos com o mesmo amor com que sustentaste Jesus nos teus braços. Ninguém confiou tanto em Deus como tu, São José. Mesmo no silêncio foste obediente, mesmo sem entender, acreditaste. Mesmo diante da incerteza, permaneceste firme. E é por isso que hoje te pedimos: ensina-nos essa fé que não se abala, essa confiança que não desiste, essa força que nasce do amor. Nós cremos que quando o teu nome é pronunciado com fé, os céus se movem, os anjos se aproximam e Deus derrama bênção sobre todos os que te invocam. Por isso, com humildade, nós te pedimos: entra agora em nossa casa, em nossa vida, em nossas lutas e abre as portas que o inimigo tentou fechar. Abre as portas da saúde, São José, para que toda enfermidade se dissolva na luz de Cristo. Abre as portas da prosperidade, para que o pão nunca falte e a dignidade seja restaurada. Abre as portas do amor, para que os corações feridos sejam curados e o perdão floresça. Abre as portas da reconciliação, para que lares divididos reencontrem a paz. Abre as portas da fé, para que o desânimo vá embora e a esperança volte a sorrir. E se há alguém rezando agora e chorando em silêncio, pedindo uma resposta urgente, coloca tuas mãos sagradas sobre essa causa, São José. Transforma lágrimas em milagres, desespero em direção e medo em vitória. São José, neste instante nós unimos nossas vozes, nossos corações e nossa fé.
Nós declaramos que nenhuma porta permanecerá fechada diante do poder de Deus e da tua intercessão. O que estava travado será destravado. O que estava perdido será encontrado. O que parecia impossível se tornará realidade. Pai amado, que escolheste São José para cuidar do vosso filho, olha para nós com o mesmo amor. Nós te entregamos nossas causas, nossos sonhos, nossos impossíveis. Pai, Senhor, que as mãos de São José toquem todas as portas da nossa vida que precisam se abrir. Abre, São José, a porta da alegria para os que vivem mergulhados na tristeza. Abre a porta da vitória para os que lutam e não veem resultados. Abre a porta da justiça para os que foram humilhados e esquecidos. Abre a porta da liberdade para os que estão aprisionados por dívidas, vícios e medo. Abre a porta da fé para os que perderam o ânimo de rezar. Nós acreditamos, São José, que tu andas agora em nosso meio, visitando lares, tocando corações, derrubando muralhas, desatando nós antigos e abrindo caminhos novos. Cremos que o teu olhar bondoso alcança cada um de nós e que tu estás nos conduzindo para um tempo de bênçãos, para um tempo em que todas as portas se abrirão. São José, exemplo de paciência e esperança, sabemos que nem sempre o milagre vem na hora que pedimos, mas também sabemos que quando tu intercedes, ele vem no momento perfeito de Deus. Por isso, nós descansamos agora na tua proteção. Deixamos nas tuas mãos cada preocupação, cada dívida, cada enfermidade, cada relação difícil. Sabemos que tu vais levar tudo até Jesus e que ele, por tua intercessão, fará o impossível acontecer. Hoje nós declaramos com o coração cheio de fé. As portas do céu estão se abrindo sobre nós, as portas da graça estão se escancarando, as bênçãos estão descendo como chuva sobre nossa vida. Tudo o que estava bloqueado está sendo destravado. Tudo o que estava parado está se movendo. Tudo o que parecia perdido está sendo restaurado. Porque São José está à frente, guiando, iluminando e abrindo os caminhos. E onde São José chega, o mal recua, o medo desaparece e a vitória chega. Vem, São José, com teu cajado de trabalhador e tua força de fé. Toca em cada porta que o inimigo trancou com inveja, com calúnia, com maldição ou com desânimo. Toca e destrava cada fechadura espiritual. Abre as portas da prosperidade, da saúde, do equilíbrio e da paz. Que nenhuma casa permaneça sem tua bênção, nenhum coração sem tua presença, nenhum caminho sem tua luz. Tu que foste o guardião da Sagrada Família, sê agora o guardião das nossas famílias. Protege-nos do mal visível e invisível. Afasta toda inveja, toda obra contrária, todo espírito de confusão e divisão. Cobre-nos com o teu manto de silêncio e sabedoria e ensina-nos a esperar com paciência até que Deus manifeste o milagre. E quando tudo parecer escuro, quando as portas parecerem novamente fechadas, lembra-nos, São José, que o mesmo Deus que abriu caminhos para ti, abrirá também para nós. Que o mesmo Deus que te sustentou no silêncio, nos sustentará na fé. E que o mesmo Deus que fez nascer Jesus em teu lar, fará renascer a esperança em nossa vida. Nós te amamos, São José, e consagramos a ti nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos, nossos sonhos e todas as nossas causas. Recebe-nos sob tua proteção e jamais nos deixes sozinhos. Caminha conosco e abre, uma por uma, todas as portas que precisam se abrir.
pois acreditamos que este é o tempo da graça, o tempo da virada, o tempo da resposta. Hoje os céus se movem, hoje as correntes se quebram, hoje os impossíveis se tornam possíveis. E nós proclamamos em fé: São José está abrindo as portas fechadas da nossa vida, e onde havia desespero, haverá testemunho. Onde havia choro, haverá sorriso. Onde havia falta, haverá abundância. Onde havia medo, haverá confiança. Onde havia silêncio, haverá louvor. São José, nós te agradecemos por interceder por nós. Sabemos que o teu coração é bom e compassivo e que nenhum pedido feito com fé passa despercebido por ti. Obrigado por carregar diante de Deus os nossos sonhos, as nossas dores e os nossos impossíveis. Obrigado por ser o patrono das causas urgentes, por proteger os trabalhadores, as famílias e os que esperam. Permanece conosco, São José, até que todas as portas se abram e o milagre se cumpra. E quando isso acontecer, nós voltaremos para testemunhar, para dizer ao mundo: São José abriu as portas da nossa vida. São José abre as portas da minha vida e realiza o impossível em nome de Jesus. Enquanto nossas palavras se elevam ao céu, sentimos que algo já mudou dentro e fora de nós. O peso que carregávamos começa a se dissolver, a esperança reacende e a alma volta a respirar fé. Porque quando São José intercede, Deus age com rapidez, abrindo portas que ninguém poderia abrir, restaurando caminhos que pareciam perdidos e multiplicando bênçãos, onde antes só havia escassez. Sim, neste instante, o céu se move em nosso favor. As chaves estão girando, os portais estão se abrindo e o impossível está sendo transformado em testemunho diante dos nossos olhos. Agora, com o coração cheio de paz e a certeza de que nada nos faltará, nós seguimos confiantes sob o olhar de São José. Cada passo será guiado, cada sonho será abençoado e cada pedido será ouvido. Porque onde há fé, o impossível se torna realidade. E onde há amor, Deus realiza maravilhas através de quem Ele escolheu. São José caminha à frente, abrindo as portas fechadas, e nós caminhamos atrás dele, certos de que o tempo da graça começou. E nada poderá impedir as bênçãos que estão chegando à nossa vida. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, fiel e escolhido por Deus, nós nos colocamos agora diante da vossa presença com o coração aberto, reconhecendo que há portas fechadas em nossas vidas, situações que parecem travadas, causas que parecem perdidas, momentos em que já não sabemos mais o que fazer. Mas hoje, com fé viva, com a alma em silêncio e com os olhos voltados para o céu, nós chamamos o vosso nome, São José, e pedimos: abre as portas que ninguém consegue abrir. Toca nas chaves espirituais que Deus confiou às vossas mãos e destrava os caminhos que ficaram parados pelo tempo, pela dor, pelas injustiças e pelos obstáculos invisíveis que nos cercam. São José, Pai protetor do menino Jesus e esposo puríssimo da Virgem Maria, intercede agora por nós junto ao Pai. Onde houver falta de trabalho, faz brotar oportunidades. Onde houver tristeza, planta esperança. Onde houver medo, sopra coragem e fé. Vem, São José, entrar nas portas fechadas da nossa alma, nas feridas que ainda sangram, nas esperanças que foram esquecidas. Toma pelas mãos cada filho e filha que agora reza contigo. Caminha conosco até o trono de Deus e apresenta os nossos pedidos com o mesmo amor com que sustentaste Jesus nos teus braços.
Ninguém confiou tanto em Deus como tu, São José. Mesmo no silêncio foste obediente, mesmo sem entender, acreditaste. Mesmo diante da incerteza, permaneceste firme. E é por isso que hoje te pedimos, ensina-nos essa fé que não se abala, essa confiança que não desiste, essa força que nasce do amor. Nós cremos que quando o teu nome é pronunciado com fé, os céus se movem, os anjos se aproximam e Deus derrama bênçãos sobre todos os que te invocam. Por isso, com humildade, nós te pedimos, entra agora em nossa casa, em nossa vida, em nossas lutas e abre as portas que o inimigo tentou fechar. Abre as portas da saúde, São José, para que toda enfermidade se dissolva na luz de Cristo. Abre as portas da prosperidade para que o pão nunca falte e a dignidade seja restaurada. Abre as portas do amor para que os corações feridos sejam curados e o perdão floresça. Abre as portas da reconciliação, para que lares divididos reencontrem a paz. Abre as portas da fé, para que o desânimo vá embora e a esperança volte a sorrir. E se há alguém rezando agora e chorando em silêncio, pedindo uma resposta urgente, coloca tuas mãos sagradas sobre essa causa, São José. Transforma lágrimas em milagres, desespero em direção, e medo em vitória. São José, neste instante nós unimos nossas vozes, nossos corações e nossa fé. Nós declaramos que nenhuma porta permanecerá fechada diante do poder de Deus e da tua intercessão. O que estava travado será destravado. O que estava perdido será encontrado. O que parecia impossível se tornará realidade. Pai amado, que escolheste São José para cuidar do vosso filho, olha para nós com o mesmo amor. Nós te entregamos nossas causas, nossos sonhos, nossos impossíveis. Vai, Senhor, que as mãos de São José toquem todas as portas da nossa vida que precisam se abrir. Abre, São José, a porta da alegria para os que vivem mergulhados na tristeza. Abre a porta da vitória para os que lutam e não veem resultados. Abre a porta da justiça para os que foram humilhados e esquecidos. Abre a porta da liberdade para os que estão aprisionados por dívidas, vícios e medo. Abre a porta da fé para os que perderam o ânimo de rezar. Nós acreditamos, São José, que tu andas agora em nosso meio, visitando lares, tocando corações, derrubando muralhas, desatando nós antigos e abrindo caminhos novos. Cremos que o teu olhar bondoso alcança cada um de nós e que tu estás nos conduzindo para um tempo de bênçãos, para um tempo em que todas as portas se abrirão. São José, exemplo de paciência e esperança, sabemos que nem sempre o milagre vem na hora que pedimos, mas também sabemos que quando tu intercedes, ele vem no momento perfeito de Deus. Por isso, nós descansamos agora na tua proteção. Deixamos nas tuas mãos cada preocupação, cada dívida, cada enfermidade, cada relação difícil. Sabemos que tu vais levar tudo até Jesus e que ele, por tua intercessão, fará o impossível acontecer. Hoje nós declaramos com o coração cheio de fé. As portas do céu estão se abrindo sobre nós, as portas da graça estão se escancarando, as bênçãos estão descendo como chuva sobre nossa vida. Tudo o que estava bloqueado está sendo destravado. Tudo o que estava parado está se movendo. Tudo o que parecia perdido está sendo restaurado. Porque São José está à frente, guiando, iluminando e abrindo os caminhos. E onde São José chega, o mal recua, o medo desaparece e a vitória chega. Vem, São José, com teu cajado de trabalhador e tua força de fé.
Toca em cada porta que o inimigo trancou com inveja, com calúnia, com maldição ou com desânimo. Toca e destrava cada fechadura espiritual. Abre as portas da prosperidade, da saúde, do equilíbrio e da paz. Que nenhuma casa permaneça sem tua bênção, nenhum coração sem tua presença, nenhum caminho sem tua luz. Tu que foste o guardião da Sagrada Família, sê agora o guardião das nossas famílias. Protege-nos do mal visível e invisível. Afasta toda inveja, toda obra contrária, todo espírito de confusão e divisão. Cobre-nos com o teu manto de silêncio e sabedoria e ensina-nos a esperar com paciência até que Deus manifeste o milagre. E quando tudo parecer escuro, quando as portas parecerem novamente fechadas, lembra-nos, São José, que o mesmo Deus que abriu caminhos para ti, abrirá também para nós. Que o mesmo Deus que te sustentou no silêncio, nos sustentará na fé. E que o mesmo Deus que fez nascer Jesus em teu lar, fará renascer a esperança em nossa vida. Nós te amamos, São José, e consagramos a ti nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos, nossos sonhos e todas as nossas causas. Recebe-nos sob tua proteção e jamais nos deixes sozinhos. Caminha conosco e abre, uma por uma, todas as portas que precisam se abrir, pois acreditamos que este é o tempo da graça, o tempo da virada, o tempo da resposta. Hoje os céus se movem, hoje as correntes se quebram, hoje os impossíveis se tornam possíveis. E nós proclamamos em fé: São José está abrindo as portas fechadas da nossa vida, e onde havia desespero, haverá testemunho. Onde havia choro, haverá sorriso. Onde havia falta, haverá abundância. Onde havia medo, haverá confiança. Onde havia silêncio, haverá louvor. São José, nós te agradecemos por interceder por nós. Sabemos que o teu coração é bom e compassivo e que nenhum pedido feito com fé passa despercebido por ti. Obrigado por carregar diante de Deus os nossos sonhos, as nossas dores e os nossos impossíveis. Obrigado por ser o patrono das causas urgentes, por proteger os trabalhadores, as famílias e os que esperam. Permanece conosco, São José, até que todas as portas se abram e o milagre se cumpra. E quando isso acontecer, nós voltaremos para testemunhar, para dizer ao mundo: São José abriu as portas da nossa vida. São José abre as portas da minha vida e realiza o impossível em nome de Jesus. Enquanto nossas palavras se elevam ao céu, sentimos que algo já mudou dentro e fora de nós. O peso que carregávamos começa a se dissolver, a esperança reacende e a alma volta a respirar fé. Porque quando São José intercede, Deus age com rapidez, abrindo portas que ninguém poderia abrir, restaurando caminhos que pareciam perdidos e multiplicando bênçãos, onde antes só havia escassez. Sim, neste instante, o céu se move em nosso favor. As chaves estão girando, os portais estão se abrindo e o impossível está sendo transformado em testemunho diante dos nossos olhos. Agora, com o coração cheio de paz e a certeza de que nada nos faltará, nós seguimos confiantes sob o olhar de São José. Cada passo será guiado, cada sonho será abençoado e cada pedido será ouvido. Porque onde há fé, o impossível se torna realidade. E onde há amor, Deus realiza maravilhas através de quem Ele escolheu. São José caminha à frente, abrindo as portas fechadas, e nós caminhamos atrás dele, certos de que o tempo da graça começou. E nada poderá impedir as bênçãos que estão chegando à nossa vida.
São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, fiel e escolhido por Deus, nós nos colocamos agora diante da vossa presença com o coração aberto, reconhecendo que há portas fechadas em nossas vidas, situações que parecem travadas, causas que parecem perdidas, momentos em que já não sabemos mais o que fazer. Mas hoje, com fé viva, com a alma em silêncio e com os olhos voltados para o céu, nós chamamos o vosso nome, São José, e pedimos: abre as portas que ninguém consegue abrir. Toca nas chaves espirituais que Deus confiou às vossas mãos e destrava os caminhos que ficaram parados pelo tempo, pela dor, pelas injustiças e pelos obstáculos invisíveis que nos cercam. São José, Pai protetor do menino Jesus e esposo puríssimo da Virgem Maria, intercede agora por nós junto ao Pai. Onde houver falta de trabalho, faz brotar oportunidades. Onde houver tristeza, planta esperança. Onde houver medo, sopra coragem e fé. Vem, São José, entrar nas portas fechadas da nossa alma, nas feridas que ainda sangram, nas esperanças que foram esquecidas. Toma pelas mãos cada filho e filha que agora reza contigo. Caminha conosco até o trono de Deus e apresenta os nossos pedidos com o mesmo amor com que sustentaste Jesus nos teus braços. Ninguém confiou tanto em Deus como tu, São José. Mesmo no silêncio foste obediente, mesmo sem entender, acreditaste. Mesmo diante da incerteza, permaneceste firme. E é por isso que hoje te pedimos: ensina-nos essa fé que não se abala, essa confiança que não desiste, essa força que nasce do amor. Nós cremos que quando o teu nome é pronunciado com fé, os céus se movem, os anjos se aproximam e Deus derrama bênção sobre todos os que te invocam. Por isso, com humildade, nós te pedimos: entra agora em nossa casa, em nossa vida, em nossas lutas e abre as portas que o inimigo tentou fechar. Abre as portas da saúde, São José, para que toda enfermidade se dissolva na luz de Cristo. Abre as portas da prosperidade para que o pão nunca falte e a dignidade seja restaurada. Abre as portas do amor para que os corações feridos sejam curados e o perdão floresça. Abre as portas da reconciliação, para que lares divididos reencontrem a paz. Abre as portas da fé, para que o desânimo vá embora e a esperança volte a sorrir. E se há alguém rezando agora e chorando em silêncio, pedindo uma resposta urgente, coloca tuas mãos sagradas sobre essa causa, São José. Transforma lágrimas em milagres, desespero em direção e medo em vitória. São José, neste instante nós unimos nossas vozes, nossos corações e nossa fé. Nós declaramos que nenhuma porta permanecerá fechada diante do poder de Deus e da tua intercessão. O que estava travado será destravado. O que estava perdido será encontrado. O que parecia impossível se tornará realidade. Pai amado, que escolheste São José para cuidar do vosso filho, olha para nós com o mesmo amor. Nós te entregamos nossas causas, nossos sonhos, nossos impossíveis. Vai, Senhor, que as mãos de São José toquem todas as portas da nossa vida que precisam se abrir. Abre, São José, a porta da alegria para os que vivem mergulhados na tristeza. Abre a porta da vitória para os que lutam e não veem resultados. Abre a porta da justiça para os que foram humilhados e esquecidos. Abre a porta da liberdade para os que estão aprisionados por dívidas, vícios e medo. Abre a porta da fé para os que perderam o ânimo de rezar. Nós acreditamos, São José, que tu andas agora em nosso meio,
visitando lares, tocando corações, derrubando muralhas, desatando nós antigos e abrindo caminhos novos. Cremos que o teu olhar bondoso alcança cada um de nós e que tu estás nos conduzindo para um tempo de bênçãos, para um tempo em que todas as portas se abrirão. São José, exemplo de paciência e esperança, sabemos que nem sempre o milagre vem na hora que pedimos, mas também sabemos que quando tu intercedes, ele vem no momento perfeito de Deus. Por isso, nós descansamos agora na tua proteção. Deixamos nas tuas mãos cada preocupação, cada dívida, cada enfermidade, cada relação difícil. Sabemos que tu vais levar tudo até Jesus e que Ele, por tua intercessão, fará o impossível acontecer. Hoje nós declaramos com o coração cheio de fé: as portas do céu estão se abrindo sobre nós, as portas da graça estão se escancarando, as bênçãos estão descendo como chuva sobre nossa vida. Tudo o que estava bloqueado está sendo destravado. Tudo o que estava parado está se movendo. Tudo o que parecia perdido está sendo restaurado. Porque São José está à frente, guiando, iluminando e abrindo os caminhos. E onde São José chega, o mal recua, o medo desaparece e a vitória chega. Vem São José com teu cajado de trabalhador e tua força de fé. Toca em cada porta que o inimigo trancou com inveja, com calúnia, com maldição ou com desânimo. Toca e destrava cada fechadura espiritual. Abre as portas da prosperidade, da saúde, do equilíbrio e da paz. Que nenhuma casa permaneça sem tua bênção, nenhum coração sem tua presença, nenhum caminho sem tua luz. Tu que foste o guardião da Sagrada Família, sê agora o guardião das nossas famílias. Protege-nos do mal visível e invisível. Afasta toda inveja, toda obra contrária, todo espírito de confusão e divisão. Cobre-nos com o teu manto de silêncio e sabedoria e ensina-nos a esperar com paciência até que Deus manifeste o milagre. E quando tudo parecer escuro, quando as portas parecerem novamente fechadas, lembra-nos, São José, que o mesmo Deus que abriu caminhos para ti, abrirá também para nós. Que o mesmo Deus que te sustentou no silêncio, nos sustentará na fé. E que o mesmo Deus que fez nascer Jesus em teu lar, fará renascer a esperança em nossa vida. Nós te amamos, São José, e consagramos a ti nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos, nossos sonhos e todas as nossas causas. Recebe-nos sob tua proteção e jamais nos deixes sozinhos. Caminha conosco e abre, uma por uma, todas as portas que precisam se abrir. Pois acreditamos que este é o tempo da graça, o tempo da virada, o tempo da resposta. Hoje os céus se movem, hoje as correntes se quebram, hoje os impossíveis se tornam possíveis. E nós proclamamos em fé: São José está abrindo as portas fechadas da nossa vida, e onde havia desespero, haverá testemunho. Onde havia choro, haverá sorriso. Onde havia falta, haverá abundância. Onde havia medo, haverá confiança. Onde havia silêncio, haverá louvor. São José, nós te agradecemos por interceder por nós. Sabemos que o teu coração é bom e compassivo e que nenhum pedido feito com fé passa despercebido por ti. Obrigado por carregar diante de Deus os nossos sonhos, as nossas dores e os nossos impossíveis. Obrigado por ser o patrono das causas urgentes, por proteger os trabalhadores, as famílias e os que esperam. Permanece conosco, São José, até que todas as portas se abram e o milagre se cumpra.
E quando isso acontecer, nós voltaremos para testemunhar, para dizer ao mundo: São José abriu as portas da nossa vida. São José abre as portas da minha vida e realiza o impossível em nome de Jesus. Enquanto nossas palavras se elevam ao céu, sentimos que algo já mudou dentro e fora de nós. O peso que carregávamos começa a se dissolver, a esperança reacende e a alma volta a respirar fé. Porque quando São José intercede, Deus age com rapidez, abrindo portas que ninguém poderia abrir, restaurando caminhos que pareciam perdidos e multiplicando bênçãos, onde antes só havia escassez. Sim, neste instante, o céu se move em nosso favor. As chaves estão girando, os portais estão se abrindo e o impossível está sendo transformado em testemunho diante dos nossos olhos. Agora, com o coração cheio de paz e a certeza de que nada nos faltará, nós seguimos confiantes sob o olhar de São José. Cada passo será guiado, cada sonho será abençoado e cada pedido será ouvido. Porque onde há fé, o impossível se torna realidade. E onde há amor, Deus realiza maravilhas através de quem Ele escolheu. São José caminha à frente, abrindo as portas fechadas, e nós caminhamos atrás dele, certos de que o tempo da graça começou. E nada poderá impedir as bênçãos que estão chegando à nossa vida. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, fiel e escolhido por Deus, nós nos colocamos agora diante da vossa presença com o coração aberto, reconhecendo que há portas fechadas em nossas vidas, situações que parecem travadas, causas que parecem perdidas, momentos em que já não sabemos mais o que fazer. Mas hoje, com fé viva, com a alma em silêncio e com os olhos voltados para o céu, nós chamamos o vosso nome, São José, e pedimos: abre as portas que ninguém consegue abrir. Toca nas chaves espirituais que Deus confiou às vossas mãos e destrava os caminhos que ficaram parados pelo tempo, pela dor, pelas injustiças e pelos obstáculos invisíveis que nos cercam. São José, Pai protetor do menino Jesus e esposo puríssimo da Virgem Maria, intercede agora por nós junto ao Pai. Onde houver falta de trabalho, faz brotar oportunidades. Onde houver tristeza, planta esperança. Onde houver medo, sopra coragem e fé. Vem, São José, entrar nas portas fechadas da nossa alma, nas feridas que ainda sangram, nas esperanças que foram esquecidas. Toma pelas mãos cada filho e filha que agora reza contigo. Caminha conosco até o trono de Deus e apresenta os nossos pedidos com o mesmo amor com que sustentaste Jesus nos teus braços. Ninguém confiou tanto em Deus como tu, São José. Mesmo no silêncio foste obediente, mesmo sem entender, acreditaste. Mesmo diante da incerteza, permaneceste firme. E é por isso que hoje te pedimos: ensina-nos essa fé que não se abala, essa confiança que não desiste, essa força que nasce do amor. Nós cremos que quando o teu nome é pronunciado com fé, os céus se movem, os anjos se aproximam e Deus derrama bênção sobre todos os que te invocam. Por isso, com humildade, nós te pedimos: entra agora em nossa casa, em nossa vida, em nossas lutas e abre as portas que o inimigo tentou fechar. Abre as portas da saúde, São José, para que toda enfermidade se dissolva na luz de Cristo. Abre as portas da prosperidade, para que o pão nunca falte e a dignidade seja restaurada. Abre as portas do amor, para que os corações feridos sejam curados e o perdão floresça. Abre as portas da reconciliação, para que lares divididos reencontrem a paz. Abre as portas da fé,
para que o desânimo vá embora e a esperança volte a sorrir. E se há alguém rezando agora e chorando em silêncio, pedindo uma resposta urgente, coloca tuas mãos sagradas sobre essa causa, São José. Transforma lágrimas em milagres, desespero em direção e medo em vitória. São José, neste instante nós unimos nossas vozes, nossos corações e nossa fé. Nós declaramos que nenhuma porta permanecerá fechada diante do poder de Deus e da tua intercessão. O que estava travado será destravado. O que estava perdido será encontrado. O que parecia impossível se tornará realidade. Pai amado, que escolheste São José para cuidar do vosso filho, olha para nós com o mesmo amor. Nós te entregamos nossas causas, nossos sonhos, nossos impossíveis. Pai, Senhor, que as mãos de São José toquem todas as portas da nossa vida que precisam se abrir. Abre, São José, a porta da alegria para os que vivem mergulhados na tristeza. Abre a porta da vitória para os que lutam e não veem resultados. Abre a porta da justiça para os que foram humilhados e esquecidos. Abre a porta da liberdade para os que estão aprisionados por dívidas, vícios e medo. Abre a porta da fé para os que perderam o ânimo de rezar. Nós acreditamos, São José, que tu andas agora em nosso meio, visitando lares, tocando corações, derrubando muralhas, desatando nós antigos e abrindo caminhos novos. Cremos que o teu olhar bondoso alcança cada um de nós e que tu estás nos conduzindo para um tempo de bênçãos, para um tempo em que todas as portas se abrirão. São José, exemplo de paciência e esperança, sabemos que nem sempre o milagre vem na hora que pedimos, mas também sabemos que quando tu intercedes, ele vem no momento perfeito de Deus. Por isso, nós descansamos agora na tua proteção. Deixamos nas tuas mãos cada preocupação, cada dívida, cada enfermidade, cada relação difícil. Sabemos que tu vais levar tudo até Jesus e que ele, por tua intercessão, fará o impossível acontecer. Hoje nós declaramos com o coração cheio de fé. As portas do céu estão se abrindo sobre nós, as portas da graça estão se escancarando, as bênçãos estão descendo como chuva sobre nossa vida. Tudo o que estava bloqueado está sendo destravado. Tudo o que estava parado está se movendo. Tudo o que parecia perdido está sendo restaurado. Porque São José está à frente, guiando, iluminando e abrindo os caminhos. E onde São José chega, o mal recua, o medo desaparece e a vitória chega. Vem, São José, com teu cajado de trabalhador e tua força de fé. Toca em cada porta que o inimigo trancou com inveja, com calúnia, com maldição ou com desânimo. Toca e destrava cada fechadura espiritual. Abre as portas da prosperidade, da saúde, do equilíbrio e da paz. Que nenhuma casa permaneça sem tua bênção, nenhum coração sem tua presença, nenhum caminho sem tua luz. Tu que foste o guardião da Sagrada Família, sê agora o guardião das nossas famílias. Protege-nos do mal visível e invisível. Afasta toda inveja, toda obra contrária, todo espírito de confusão e divisão. Cobre-nos com o teu manto de silêncio e sabedoria e ensina-nos a esperar com paciência até que Deus manifeste o milagre. E quando tudo parecer escuro, quando as portas parecerem novamente fechadas, lembra-nos, São José, que o mesmo Deus que abriu caminhos para ti, abrirá também para nós. Que o mesmo Deus que te sustentou no silêncio, nos sustentará na fé. E que o mesmo Deus que fez nascer Jesus em teu lar,
fará renascer a esperança em nossa vida. Nós te amamos, São José, e consagramos a ti nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos, nossos sonhos e todas as nossas causas. Recebe-nos sob tua proteção e jamais nos deixes sozinhos. Caminha conosco e abre, uma por uma, todas as portas que precisam se abrir. Pois acreditamos que este é o tempo da graça, o tempo da virada, o tempo da resposta. Hoje os céus se movem, hoje as correntes se quebram, hoje os impossíveis se tornam possíveis. E nós proclamamos em fé: São José está abrindo as portas fechadas da nossa vida, e onde havia desespero, haverá testemunho. Onde havia choro, haverá sorriso. Onde havia falta, haverá abundância. Onde havia medo, haverá confiança. Onde havia silêncio, haverá louvor. São José, nós te agradecemos por interceder por nós. Sabemos que o teu coração é bom e compassivo e que nenhum pedido feito com fé passa despercebido por ti. Obrigado por carregar diante de Deus os nossos sonhos, as nossas dores e os nossos impossíveis. Obrigado por ser o patrono das causas urgentes, por proteger os trabalhadores, as famílias e os que esperam. Permanece conosco, São José, até que todas as portas se abram e o milagre se cumpra. E quando isso acontecer, nós voltaremos para testemunhar, para dizer ao mundo: São José abriu as portas da nossa vida. São José abre as portas da minha vida e realiza o impossível em nome de Jesus. Enquanto nossas palavras se elevam ao céu, sentimos que algo já mudou dentro e fora de nós. O peso que carregávamos começa a se dissolver. A esperança reacende e a alma volta a respirar fé. Porque quando São José intercede, Deus age com rapidez, abrindo portas que ninguém poderia abrir, restaurando caminhos que pareciam perdidos e multiplicando bênçãos, onde antes só havia escassez. Sim, neste instante, o céu se move em nosso favor. As chaves estão girando. Os portais estão se abrindo e o impossível está sendo transformado em testemunho diante dos nossos olhos. Agora, com o coração cheio de paz e a certeza de que nada nos faltará, nós seguimos confiantes sob o olhar de São José. Cada passo será guiado, cada sonho será abençoado e cada pedido será ouvido. Porque onde há fé, o impossível se torna realidade, e onde há amor, Deus realiza maravilhas através de quem Ele escolheu. São José caminha à frente, abrindo as portas fechadas, e nós caminhamos atrás dele, certos de que o tempo da graça começou. E nada poderá impedir as bênçãos que estão chegando à nossa vida. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. São José, homem justo, fiel e escolhido por Deus, nós nos colocamos agora diante da vossa presença com o coração aberto, reconhecendo que há portas fechadas em nossas vidas, situações que parecem travadas, causas que parecem perdidas, momentos em que já não sabemos mais o que fazer. Mas hoje, com fé viva, com a alma em silêncio e com os olhos voltados para o céu, nós chamamos o vosso nome, São José, e pedimos: abre as portas que ninguém consegue abrir. Toca nas chaves espirituais que Deus confiou às vossas mãos e destrava os caminhos que ficaram parados pelo tempo, pela dor, pelas injustiças e pelos obstáculos invisíveis que nos cercam. São José, Pai protetor do menino Jesus e esposo puríssimo da Virgem Maria, intercede agora por nós junto ao Pai. Onde houver falta de trabalho, faz brotar oportunidades. Onde houver tristeza,
planta esperança. Onde houver medo, sopra coragem e fé. Vem, São José, entrar nas portas fechadas da nossa alma, nas feridas que ainda sangram, nas esperanças que foram esquecidas. Nós seguimos confiantes sob o olhar de São José. Cada passo será guiado, cada sonho será abençoado e cada pedido será ouvido. Porque onde há fé, o impossível se torna realidade. E onde há amor, Deus realiza maravilhas através de quem Ele escolheu. São José caminha à frente, abrindo as portas fechadas, e nós caminhamos atrás dele, certos de que o tempo da graça começou. E nada poderá impedir as bênçãos que estão chegando à nossa vida. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, é sinal de que São José está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém. E até a próxima oração milagrosa.